não, né, amor? Bem bom. Tá bom. Vamos lá, então. Resolvida essa questão, vamos tocar o barco. Ok, vamos agora entender as ferramentas da hermenêutica. Até aqui, que deu para entender. Voltando, a exegese trabalha a palavra, a hermenêutica trabalha o texto, certo? Dentro da hermenêutica, nós temos o cuidado de não exagerar. Você tem que juntar, ela provoca, a hermenêutica provoca uma investigação para você pôr os textos corretos. E também nós entendemos na hermenêutica que Deus é o Senhor de toda interpretação. Ai de nós, se Deus não for o Senhor da interpretação, porque quando o homem começa a fazer o que está na cabeça dele, ele pode criar teologias que estão por aí vagando até hoje, que estão prejudicando todo mundo aí, né? A teologia do, por exemplo, o teísmo aberto, né? O teísmo aberto, o deísmo e tantas outras que confundem as pessoas, né? Até o dia de hoje. Então, toda vez que você sai fora da Bíblia, você comete um naufrágio. Tem que ficar firme ali. Agora a gente vai estudar as ferramentas, né? Que nós temos na palavra de Deus. Embora o emprego de hermenêutica seja realizado desde o segundo século pelos gregos, ó, isso aí pode cair em prova, tá? No segundo século antes de Cristo, né? Os gregos já falavam hermenêutica. Porém, surgiu no cenário um grande estudioso do tema, Friedrich. Agora, esse nome é Santa Catarina, esse nome aí, ó. Schleiermacher. Schleiermacher. Alguém fala alemão aí para falar esse nome aí? Schleiermacher, sei lá. Friedrich Schleiermacher. Em 1700, é bom que essa palavra na prova. Soletre o sobrenome do estudioso que levantou a tese da hermenêutica. Aí é 0. Ele era um religioso alemão, uma referência na ambiência da hermenêutica, pois ele defendeu que esse estudo deveria ter uma conotação de abrangência universal e que servisse de base para outras disciplinas, como a hermenêutica bíblica e a hermenêutica legal. Então, realmente, irmãos, você sabia que tem a hermenêutica do direito, né? Eu não sei quem faz direito aí, é claro que ninguém faz errado, mas se alguém faz direito, sabe que tem a hermenêutica do direito, né? Então, ela serviu para várias disciplinas, né? Métodos da interpretação Schleiermacher postula sobre 2 métodos para alcançar a interpretação. Ao primeiro método, ele deu o nome divinatório. Isso pode cair em prova, hein? O primeiro método dele é o divinatório, que corresponde ao quando interpretamos algo utilizando o nosso entendimento do mundo e do ser humano. Já o segundo método é comparativo, é quando se compara a obra do autor com outros autores de sua mesma época e com gêneros semelhantes. Porém, é fundamental em qualquer dos métodos conhecer a linguagem, buscar um conhecimento mínimo do autor, das influências socioculturais de sua época, identificar para quem está direcionada a mensagem, ou seja, quem seria a plateia. Tudo isso para aplicar a metodologia de qualidade. Diferença entre hermenêutica e exegese. Para um melhor entendimento, vamos traçar um paralelo entre os dois conceitos. Ó, vamos lá. O primeiro conceito dele é o divinatório, que corresponde quando o intérprete utiliza o entendimento do mundo e do ser humano. Então, eu sozinho, eu olho o mundo, o ser humano, e na minha individualidade, eu produzo uma hermenêutica, tá? O segundo método é comparativo, é quando, por exemplo, o Adalberto escreveu alguma coisa semelhante, o Pedro também, a Nilza também escreveu e a Emília. Eu pego esses 4 documentos, comparo com o meu, eu falo, ó, realmente a maioria está nesse caminho. Eu acho que esse caminho aqui, que eu não estou errado, não. Deve ser isso aqui mesmo. Então ele tem esses 2 métodos aí. Porque senão, realmente, ó, se o cara sai criando coisa na cabeça dele aí, o mundo vira. Todo mundo fala o que quer, o mundo vira uma. Por isso que existem associações de que, inclusive, vocês vão ver esse método hermenêutica aí, sabe aonde? Na igreja de Jerusalém. Eles vão fazer esse método de comparação. Eles vão comparar as mensagens de Paulo, de Barnabé, né? Tudo isso faz parte dessa. Inclusive, na montagem do cânon bíblico, né? Respeitou-se o individualismo de cada um e respeitou-se também a coletividade. Isso que é uma boa hermenêutica. Entendeu? Eu tinha um professor chamado, vocês conheceram ele, o Miles Monroe, foi da Bahamas. Ele falava assim, se você for falar uma heresia, mas fale bem também. Fale calçado, fale bem. Ou seja,
Se eu for estudar mesmo, eu não falo heresia. A ideia é, se eu for estudar a fundo a palavra de Deus, eu não falo heresia. Porque a verdade é uma só, não tem interpretação para ela. Não, o que Deus vai me dizer está na Bíblia lá, né? Alguém discorda do texto, não matarás? Não, ninguém discorda. Então não precisa nem preocupar com isso. Não é para matar, não é para matar. E aí vai, né? Então tem coisa que. Aí entra a exegese responsável. Não, não é bem assim, não, porque matar não é só matar. Matar também. Aí começa aquele negócio. Gente, o que está na Bíblia está claro, não tem muito o que ficar fazendo rodeio, né? Esse que é o problema. De você esticar um texto ou encurtar um texto só para servir para a sua ideologia. Então, interessante esse método aí do Fred Schleiermacher, né? O primeiro método divinatório. Ele chama de divinatório que eu acho que ele está achando, eu acho que ele pensa que Deus pode inspirar o homem, né? Como pessoa, né? E depois ele diz o comparativo para você ver que tem mais alguém falando com você. Sabe o que já aconteceu comigo, Nilson, uma vez? Eu estava pregando uma mensagem que eu achava que era novidade, aquela mensagem que eu li, uma coisa que eu via assim na Bíblia. Daqui a pouco vinha outro pastor pregando a mesma coisa. Eu falei, gente, quem falou com ele minha mensagem? Mas não, o Deus que revelou para ele, revelou para mim, né? E isso é o método comparativo. Ou seja, Deus está pregando. Eu cheguei na MRV, o pastor Cido aí, eu vi que as mensagens eram as que eu pregava na Bíblia. Então, estou dentro do contexto correto, né? E é por aí. Processo hermenêutico disciplinado. Ao ler um texto para depois pregar, ou desenvolver uma homilia, o pregador deve ter os seguintes cuidados. Primeiro cuidado, leitura inicial, perícope. Leia a passagem analisando a exegese das palavras. Perícope é o sistema, né, de você, tipo lupa, né, de aproximar. Então, você lê a passagem analisando a exegese das palavras, cada uma delas. Aí é um trabalho, viu? É um trabalho. Olha, eu vou revelar um segredo para vocês aqui, que é interessante. Eu estou lançando uma Bíblia com o Adnelson, a Bíblia da música, a Bíblia Rei Davi. Não tem a Bíblia King James, a minha vai ser a Bíblia King David, parecido, né? A Bíblia do Rei Davi é uma Bíblia totalmente musical, de adoração e de louvor. Eu estou escrevendo já há 8 ou 9 anos agora essa Bíblia. Ela vai sair agora, já começou o processo de composição dela. Então, eu analiso o texto na sua exegese e já descobri cada coisa que o pessoal prega que está totalmente fora. Não que eu seja dono da verdade, não, gente, pelo amor de Deus. Mas é que o original não está assim. Então, mas quem quer parar para estudar? Aí é que está, né? Tem que parar para estudar. A segunda ferramenta aí é a leitura dos textos circundantes. Opa, isso é legal. Qual é a chave de texto que pode ser linkados ao que estamos lendo, né? Eu dei um exemplo aí, o Pedro estava na última aula agora, o Pedro falou aquele exemplo de porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E nós pegamos a palavra tal, o amor, a maneira. Olha, e você preenche ali de vários textos para você poder calçar ali. Outro dia eu estava ouvindo o Alberto pregar também. Eu fui acompanhando aqui, né, meus alunos, para fazer as correções. E eu vi também que ele tem uma mensagem que parecia um estudo bíblico, que tem enchido de texto ali a mensagem. Eu achei interessante porque foi calçando bem. E cada texto que ele falava, eu ia conferindo para ver se batia, né? Dessa vez passou, graças a Deus passou. Ficou bom. Mas é isso aí. Para você reforçar a mensagem, você secunda com texto, né? Temos um professor bom, né? Então, Vamos lá. Que é isso, rapaz? Estou tentando servir vocês, né? Terceiro, o exame de palavras, né? Os termos das línguas originais. O que a ideia do idioma daquela região quer dizer? Por exemplo, a escrita do NT em grego, o hebraísmo, né? O hebraísmo, tipo assim, os meus filhos que falam inglês, meus filhos são criados na América, eles falam inglês de primeira língua. Aí eles falam assim, a minha menina falava assim, minhas meninas, aqui no Brasil, né? Posso eu ter água? Ó, ninguém fala isso aqui. Me dá um copo d'água, por favor, né? Agora, o posso eu ter é o may I have. May I have no inglês, que é a permissão. Então, eles falavam inglês, um português inglesado, né? Bom, ainda nesse texto aqui, tem aquela questão de Jesus que fala assim para os discípulos, homens de pouca fé, já viu aquele texto que eles estão no barco, o barco agitado? Olha, veja bem, se você for na exegese do texto, ele está falando assim, vocês não são hebreus? Quando o intérprete pega a tradução, como é que ele vai dizer ao Ocidente essa palavra?
Ué, se não são hebreus, não ia ter sentido para a gente. Imagina uma choupana, a Bíblia, lá no fundo da África, o cara não entender isso, não. Por que que ele fala, não são hebreus? Tipo assim, vocês não são aqueles que atravessam o rio carregando alguém nas costas? Porque hebreu é isso. Hebreu é o que atravessa o rio carregando alguém nas costas, né? Não teme o rio, não teme a correnteza, ainda carrega uma carga. Essa que é a ideia do hebreu. Aí ele fala, vocês não são hebreus? Tipo assim, homens de pouca fé? Olha aí, uma interpretação maravilhosa para pregar. Só que só vai ver isso quem estuda, né? Quem está como vocês aí, ó, estão debruçados na palavra. Então, esse é o exame das palavras. Quarto, a leitura de alusões intrabíblicas da passagem. O que de fato o texto está falando de si mesmo e do seu contexto original? O que ele está falando de si, o texto, né? Por isso que você faz pergunta ao texto, né? O que ele está querendo dizer esse texto aí? Aliás, é o mesmo exemplo que eu usei agora aí, do Você não são hebreus, né? Homem de pouca fé. É isso aí. Essa alusão que a passagem bíblica faz a ela mesma. Tem que entender isso aí. A leitura de alusões extra-bíblicas, agora já é o contrário, agora já é extra da Bíblia, né? Em outros paralelos históricos ou literários. O fato de Gilgamesh se referia a uma história bem próxima e parecida à do Éden. Eu falei uma vez sobre isso com vocês, vou repetir aqui. Muitas vezes a academia secular, eles querem desmoralizar a Bíblia, dizendo que Gilgamesh falou as coisas do Éden lá, igual Moisés. Não, pelo contrário, está exaltando a Bíblia. Porque Moisés trouxe algo que não foi invenção, que povos de fora viram. Então, você quebra o acadêmico aí. E com detalhe, Moisés deu nome, Moisés deu data, Moisés deu local e falou do evento. O Gilgamesh fala por alto. Havia um jardim que tinha um casal que foi expulso. E o Moisés traz nomes, datas e locais, comprovando que é realmente uma revelação bíblica. Então você pode usar aí, né, o extra bíblico para você calçar. Consulta a obra de referência. Muito bem. Sobre o contexto histórico e social da ambientação da passagem. O que os outros dizem do mesmo texto ou eu estou investigando? Por exemplo, agora eu estou lendo um livro agora novo que eu comprei. É o livro do... o nome dele, rapaz, o autor? Ah, Jesus, esqueci agora aqui. É o livro ele fala de Salomão, né? A sabedoria de Salomão. O cara faz uma exegese no livro de Provérbios que eu fico, rapaz, eu fiquei boca aberta. Eu já sou um boca aberta, né? Agora com essa leitura aí, que coisa linda. Então, agora já vou pregar agora, vou viajar, se Deus quiser, sábado eu prego no Rio de Janeiro, em 3 conferências no Rio de Janeiro, eu já vou usar coisas que eu aprendi nesse livro. Já estou assim, assimilando, já vou viajar lendo também. Então é isso aí, é buscar leituras que possam fazer referências à obra, né? Um exame da história da recepção, que é nas artes, na história das ideias, no pensamento teológico da passagem. Quais fatos locais, regionais corroboram para aquela informação? Quer dizer, o que tem na história? Se eu vou trazer algo histórico para vocês, por exemplo, eu gosto de dar aula falando de exemplo que você entende melhor. Quando Jesus fala assim para aquela mulher, se quiser desta água do poço, você vai tornar a ter sede, mas ao que eu lhe der, nunca mais terás sede. Ok. Qual é a comparação local que eu faço com o texto? Aquele poço de Jacó era um poço catalisador. Aquele poço, irmã Miriam, não tinha fonte, igual no Brasil, todo poço tem fonte. O Brasil é maravilhoso. O Brasil tem. Aqui você cava aqui, tem água, né? Glória a Deus. Mas lá no deserto não é assim. Aquele poço, Nilza, era um poço que era feito de pedras calcárias. Quando chovia, a chuva seródia, fora de tempo, havia sulcos no deserto que trazia água para aquele poço. Aquelas pedras decantavam a água e ela ficava água para você beber. Mesmo assim, era uma água meio salobre, água, não é aquela água tão pura que a gente bebe. Daí Jesus faz para aquela mulher, fala, essa água aqui, ó, tá vendo? Essa água aqui ela é perecível, ela é passageira, mas a água que eu lhe der, aí, Jesus pega um contexto histórico, faz uma exegese da palavra água, poço e salvação, e põe um elemento histórico para ajudar. Fica interessante isso? Então, na verdade, a hermenêutica é uma arte, né? De você trazer peças para corroborar uma palavra. Você pega uma palavra e você junta peças ali. E por último,
a inferência de leituras possíveis da passagem. Inferência é uma dedução feita com base em informações ou em raciocínio, que usa dados disponíveis para chegar à conclusão. Olha, o pregador tem a mensagem por referência e por inferência. O pregador, a pregadora, quando vocês pregam, qualquer um de vocês, quando pregam, vocês, sem querer, usam esse método. Tem o método da referência, é quando você pega o texto e lê. Ó, irmãos, em João capítulo 4, a Bíblia diz assim. Aí você lê o texto. Isso é referência. Quando você comenta o texto, aí é inferência. Por quê? Porque você está colocando o pensamento, não no texto bíblico, mas na explicação do texto. Se você colocar no texto bíblico, aí você cometeu uma heresia. Aí é exegese, né? Ah, Deus é amor. Você vai ler lá a Bíblia, Deus é amor. Deus, você coloca assim, ó, está escrito aqui, ó, Deus é um tipo de amor. Não, Deus é amor em todos os sentidos, né? Aí se eu colocar um tipo de amor, eu coloquei exegese. Mas quando eu explico por que Deus é amor, então é uma mensagem por inferência. Eu estou trazendo raciocínios disponíveis meus e de outras pessoas para corroborar aquela frase ali do texto. Então, é muito interessante essa forma de você... eu estou fazendo com vocês agora, eu estou destrinchando a questão da mensagem, mas tudo isso aqui vocês já fazem. Fazem ou não fazem? De uma forma indireta, sem saber dessas... Isso aqui é a parte técnica da mensagem. Por exemplo, quem aqui de vocês que não vai ler um texto e fica vendo uma palavra no texto? Aquela palavra que vai saltar no texto. Vou pregar sobre... Vamos pegar aqui um texto aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? Mesmo ontem. Qual que é a palavra que sai desse texto aí? Sempre. Ele sempre é o mesmo hoje, é o sempre amanhã, é o sempre. Aí depois do sempre, você tem os textos circundantes. Por que ele é sempre? Ele é sempre porque lá no passado ele foi a rocha de Moisés. No presente, quando ele veio à terra, ele era o próprio Senhor. Hoje em dia, ele é a palavra de Deus. Olha aí, você circundou o texto. Aí você vai pegar. Aí, ó, quando você vê isso aqui que eu coloquei aqui, né? Na verdade, não tem muita novidade para vocês aqui. Só que agora, vocês começam a ver o texto de uma forma mais técnica, mais interessante, que você está cumprindo. E outra coisa, um tempo que você tiver para você analisar essa aula aqui, procura fazer um pouquinho nesses termos aqui, e você vai ver. Por isso que muitas vezes eu vou pregar, eu tenho 3 ou 4 mensagens prontas no meu Alforge. Ih, eu já cansei, Adalberto, chegar nas igrejas, o pastor falar assim: ih, rapaz, prega para nós hoje aqui, você prega para nós hoje? Ó, aí eu falo: prego, porque eu tenho 3, 4 mensagens já na minha bolsinha. É só puxar ali e pregar. Por quê? Se eu for pregar para ele como eu prego, como eu preparo mensagem, eu não consigo pregar naquele dia. Eu tenho que ter um tempo para ler. Eu estou agora trabalhando numa mensagem nova. O nome dela é... deixa eu ver aqui. Quer mudar, comece hoje. Quer mudar, comece hoje. Aparentemente é fácil pregar. É não, é não. Eu tenho que trazer toda uma escala aí. Amém? Alguma dúvida aí, gente? Vocês estão sem perguntar nada hoje? Todo mundo está entendendo bem? Só a Nilza que já confessou que está meio perdida aí, né? Não, a parte porque eu também estou sem a apostila, né? Então, tomei assim, que ainda não sei fazer a prova, mas já conversei com a Lucilene, eu vou passar a prova para ela no particular. Ô, No Nilza, privado. algumas aulas que você perdeu, elas estão disponíveis no YouTube, tá? Eu pego lá, eu assisto lá, sim. Quando Agora eu acabar, vou ter mais um pouco de tempo, vou começar a estudar, porque eu saí do trabalho à noite, graças a Deus. olha só. É que, na verdade, esse curso tem 144 vídeos, cada um de 40 minutos. É coisa, viu? Eu percebi. É muito Uma conteúdo. pergunta, pastor. Hum. É, eu só fiz este curso porque o meu pastor insistiu muito. E que ele falou que eu precisava fazer. Eu sou evangelista. E eu Opa. sempre falava para ele: pastor, eu não quero pregar a palavra, não. Eu estou ganhando almas do meu jeito aqui. Então, deixa eu ficar desse jeito mesmo.
Eu sempre fui assim apaixonada pela palavra, sempre tive sonhos assim de anjos colocando, jogando a Bíblia dentro da minha boca, sabe? Eita, Então, glória. assim, é. E ele falou: não, não, você tem que fazer esse curso, você tem que fazer esse curso, você tem que estudar, você tem que estudar e tudo. E quando eu passei a estudar, é maravilhoso. Amém. Sabe, Amém. a gente sai de uma ignorância assim tremenda, né? Que é muito bom. A minha pergunta é essa: quando o Espírito Santo dá assim uma palavra ou um título, né, que eu começo assim, que é para me entregar aquela palavra para alguém, e ele mesmo, assim, quando eu começo a entregar a palavra e tudo, ele mesmo começa a dar para mim a interpretação. Sim, sim. Como é que isto chama? Olha, esse caso aí é uma interpretação chamada interpretação imediata. É Entendi. imediata. Quando você para escrever uma mensagem, pode ser uma interpretação remota. Se ela demorar um pouco mais, a interpretação investigativa. Então, são vários tipos. Essa é imediata. E se ele te deu, e se é o Espírito Santo, ele vai te dar dentro das regras que ele estabeleceu. Entendeu? Entendi. E tem dois tipos de mensagem que você é usada para pregar. Assim, você está pregando, ela vem e você entrega. Não teve tempo de Hum, estudar, de colocar contexto. Deus vai usar, na sua cabeça tem umas gavetinhas lá. Então, Deus usa o vaso de acordo com o vaso. Tem vaso pequeno, tem vaso grande, tem vaso fino, né? Tem vaso mais. Então, Deus vai usar o que o vaso tem. Então, vamos lá. hum, Essa turma aí. Gente, é espiritual aqui ó, o papo. Então, vamos lá. Eu estou pregando aqui um texto na mensagem. Estou pregando aquela hora ali. Na hora me veio uma ideia de falar uma coisa, eu só vou dizer o que eu tenho. A não ser que Deus me revele algo que fora do extraordinário. Mas isso é muito extraordinário. Por isso que é bom estudar, porque quando você estuda, você coloca na gavetinha informações, quando o Espírito Santo quer usar, ele abre a gaveta e pega aquela informação e você fala. Isso quer dizer que se você não entendi. estudar, por exemplo, agora eu estou lendo um livro novo, de Salomão. Já vou pregar 2 tópicos desse livro. Já está aqui. E outras mensagens. Outro dia que estiver pregando outra mensagem, que Deus quiser me usar, ele vai abrir a gavetinha e vai estar lá para mim usar. Então, Entendi. essa é uma interpretação chamada imediata, viu? Entendi. E a Tá questão do bom. vaso é isso mesmo, o negócio do vaso. Esses- Ah, Jesus. Obrigada. Obrigado, Imanilza. Mais alguém quer falar aí, quer colocar para nós uma coisa aí? Antes da prova? Então vamos à prova, né? Aleluia. Vamos lá. Vamos ver se ele vai acertar agora, o Jace. Cadê a prova que ela sumiu daqui? Quem tá orando aí? Pelo amor de Deus. Achei. Agora vai. Vê se ela aparece aí. Muito bem. Ok. Aparece aí, né? Só que tá pequena. Deixa eu aumentar aqui. Ok. Pronto. Acho que foi agora. Amém? Ó, essa prova mesmo aqui, tá certinha. Prova 5, ó. O emprego da hermenêutica iniciou. Ah, eu falei que caía isso aí, tá vendo? Eu cantei essa bola. Eu vou começar a pedir as ofertas aí em off para vocês aí. O emprego da hermenêutica iniciou-se pelos gregos. Segundo século depois de Cristo. Presta atenção. B, século 2 antes de Cristo ou século 1 AD? A Mamília acertou aí. A, 2 séculos depois de Cristo ou segundo século antes de Cristo ou primeiro século AD. Ok? Vamos lá. Ué, aqui tá aparecendo uns risquinhos. Será que sou eu? Ixi, espera um pouquinho. Agora voltou. Embora fosse uma prática grega, todavia a hermenêutica teve sua ascensão mundial através do trabalho de Friedrich Schumacher. Ele deve ser primo do Schumacher, corredor lá. B, Friedrich Schleiermacher ou Friedrich Schumann.
que nasceu aqui em Balneário Camboriú. Schumann, é daqui dessa região. Friedrich Schumann. Friedrich Schleiermacher, né? O Friedrich Schumacher. É um dos três aí que foi o cara que teve uma ascensão com a hermenêutica no mundo inteiro. A hermenêutica era dos gregos, ele pegou e fez um estudo que trouxe para o mundo inteiro. Método divinatório, o que é isso? A, é quando interpretamos algo utilizando o nosso entendimento de mundo e do ser humano. Ou B, é quando se compara a obra do autor com outros autores de sua mesma época e gêneros semelhantes. Qual que é o divinatório aí? Aquilo que eu interpreto a partir de mim ou que eu interpreto a partir dos outros, né? Agora, o método comparativo. A resposta aí é o que foi na uma, não foi na uma, é na outra, tá? O comparativo é o quê? É quando interpretamos algo utilizando nosso entendimento do mundo e do ser humano, ou quando se compara a obra do autor com autores de sua mesma época com gêneros semelhantes. Tá fácil demais isso aí, né? Dá para fazer. Bem? Alguma dúvida aí? Beleza? Então, vamos para mais uma pausa, mais um stop. A gente volta daqui 5 minutinhos para a última aula. Valeu, pessoal. Amém. Já pode jantar, Roberto. Dá tempo de jantar ainda. 5 minutinhos dá para comer uma sopa. Eita, glória. Aí, em té.